Olá! Se você se sente perdido em meio a tantas dívidas e não sabe por onde começar a organizar sua vida financeira, este vídeo é para você. O meu nome é Adriano Emida Maia, eu sou advogado, atuante em superendividamento e na defesa do devedor. A planilha diagnóstico é a ferramenta mais importante no início do processo de superendividamento. É o seu raio-x financeiro e hoje vamos preenchê-lo juntos, campo por campo, para que você tenha certeza da sua situação e para dar o primeiro passo concreto para resolver o problema. Vamos lá? Antes de começar, entenda: esta não é uma simples planilha, ela é um documento estratégico. É com base nela que o advogado irá demonstrar ao juiz que você, de boa fé, não consegue mais pagar suas dívidas sem comprometer o necessário para viver com dignidade. Ela será a base de toda a petição inicial de superendividamento e do plano de pagamento que será proposto aos credores. Por isso, preenchê-la com precisão e honestidade é fundamental. Vamos lá? Continuando, esta é a planilha de diagnóstico. Vamos começar pelo mais simples: suas fontes de renda. Quem é superendividado normalmente é uma pessoa física. Tá? A lei do superendividamento ela é destinada às pessoas físicas e ela abraça o contexto da família. Então, pode-se dizer que uma família ela pode ser composta de uma ou mais pessoas, onde há dependentes, filhos, por exemplo. Pode ser também aqueles que dependem financeiramente, como os pais, irmãos e outras pessoas que sejam por dependência financeira, dependente de alguém para prover o sustento. Então, nessa planilha, você vai precisar identificar, primeiro, quem é o pagador. Quem é a pessoa ou a empresa que paga o salário. Na planilha eu estou exemplificando a empresa 1. Eu coloquei como beneficiário a pessoa que é destinada ao recebimento dela. Por exemplo, vamos dizer que em uma família temos a exemplo, João e Maria. Tá? João e Maria, um casal, sustentam o lar, cada um é empregado, empresas diferentes, e cada um recebe seu próprio salário. Então você vai precisar preencher quem são os beneficiários, aqueles que sustentam a casa, quem é o pagador e qual é o valor da renda. É importante entender o que é o conceito da renda. Essa planilha sempre vai ter instruções para poder facilitar o seu preenchimento, quando você não está acompanhado de um advogado naquele momento. Então, você consegue facilmente dar conta disso. Tá? A renda principal, você precisa identificar e registrar principalmente a fonte de renda do cliente, no caso como salário, aposentadoria, pensão, renda de aluguel, entre outros. Inclua o valor mensal líquido dessa fonte. O que seria valor líquido? Se você tem um salário, esse salário ele tem impostos que são deduzidos do salário, existe alguns descontos legais e faz que o salário não venha integralmente. Nesse momento, imagine que você não tenha dívida. Esqueça o consignado nesse momento. Por exemplo, se você recebe R$ 5.000, existe o desconto de imposto de renda, INSS. Se você tem alguns descontos legais de sindicatos, acordos coletivos também são descontos obrigatórios. Pensão alimentícia também é descontado. E daí vem o líquido. Desse líquido, que onde tecnicamente se abateria os consignados, por exemplo, os descontos automáticos, tá? Seria esse líquido. Então, se existe um valor bruto, desse bruto você vai descontar os impostos legais e os descontos legais, então sobraria o líquido. Daí a gente teria o valor para inserir na planilha, tá? Então, a exemplo, eu coloquei esses valores para facilitar o cálculo e o desenvolvimento, tá?
Se você tiver renda adicional, você tem que informar também. Por exemplo, você tem rendimento de investimentos, de trabalho com freelancer, autônomo, certo? A pensão alimentícia, se você recebe pensão alimentícia, certo? Se você tem como participante também da fonte de renda familiar outras pessoas, tá? Você tem que incluir cada um aqui, inserir nessa listagem, tá? Se você recebe qualquer tipo de benefício, subsídio, como bolsa de estudos, auxílio de alimentação, vale transporte, auxílio moradia, entre outros, você precisa indicar o valor mensal líquido, tá bom? Então, você preenchendo essa parte aqui, a gente consegue avançar para o mínimo existencial. O que seria o mínimo existencial? A Constituição Federal, ela prevê alguns direitos básicos do indivíduo. E, nesse caso, o mínimo existencial, ele engloba seus direitos básicos, que são quais? Moradia, alimentação, saúde, educação, também. O transporte é questão de viver com dignidade. Mesma coisa eu posso falar do vestuário. Então você tem que descrever, tá, tudo aquilo que você tem de despesas do mínimo existencial. Então, em cada um, tente detalhar todas as informações, certo? Incluir o valor, a somatória dela. Por exemplo, moradia. Moradia tem o valor do financiamento, tem um aluguel e tem o IPTU. É moradia, certo? O nome é moradia. A alimentação tem que se mensurar o quanto você tem de despesas mensais com alimentos, certo? Aquilo que é necessário o seu lar. Saúde, plano de saúde, medicações, até mesmo aquele valor destinado a emergências médicas, você também pode inserir, tente detalhar essas informações. Educação, escola, faculdade, a compra de livros também, tudo isso entra como mínimo essencial. Transporte, Uber, também gasolina, o custo que você tem com o trem, com o metrô, certo? Manutenção do veículo também acaba incluindo. Vestuário, aquilo que você acaba se reservando mês a mês. Vamos dizer que você compra uma vez ao ano, então divida por 12, existe um mínimo essencial, certo? Serviços que eu falo são serviços essenciais, tá? Inclusive do advogado, se você estiver contratado para uma ação de superendividamento, certo? E outras despesas. É importante você ter noção que você precisa ter o comprovante para poder enviar para o advogado, para poder dar prosseguimento no que é necessário. Então você marca que você tem todos os comprovantes, se você possui parcialmente ou se não possui. Daqui para você poder se organizar. Porque inevitavelmente você vai ter que enviar essa documentação, principalmente na fase judicial. Então, vocês vão perceber que conforme você preenche, a planilha ela consegue se preencher. Então, o valor do salário líquido do nome 1, nome 2, já deu a somatória, ele já conseguiu informar aqui. Inclusive, ele já está dizendo aqui quanto seria o mínimo existencial recomendado, tá? Para que você conseguisse mensurar, né, metas, por exemplo. Aí você avança para a relação de credores. Aqui você tem que especificar qual é o credor. Pode ser um banco, pode ser uma empresa, pode ser uma pessoa. CPF ou CNPJ é o endereço. Isso daqui é obrigatório. Para poder constar numa petição é necessário. Enfim, você avança para dívidas. Então, você vê aqui que ele espelhou as informações iniciais da primeira planilha, da primeira aba, certo? E você precisa preencher as demais informações. Como a gente colocou a exemplo como fonte de renda a duas pessoas, então seria o nome 1, nome 2, e aqui você pode definir qual é o banco que se relaciona, ou o credor, a empresa, ou a pessoa que seria o credor da dívida. Veja, se você é superendividado, você é o devedor. Quem você deve é o credor. Aqui você vai ter que inserir o tipo de origem, que pode ser empréstimo, cartão de crédito, contratos educacionais, consignados, e uma grande variedade de dívidas. Certo? Daqui você tem que ter essa informação. É necessário trazer essas informações como o número do contrato. Quando tiver data do empréstimo, tá?
a data que você adquiriu aquela dívida. Se for parar para pensar que não é somente empréstimos que entram na ação de superendividamento, mas também cartões de crédito, então vamos considerar que a data, tá, do empréstimo seria a data que a fatura foi emitida, a fatura do cartão, e no vencimento seria a data da primeira parcela. Certo? Então aí você preenche essa aba aqui, essa coluna da data do empréstimo, total financiado, é o total da dívida. Toda dívida ela precisa compartilhar informações da própria dívida, como juros, prazo de pagamento. Isso é essencial. Tá? Então você vai ter que informar. Quando houver juros, lembrando que existe os juros, o líquido e o custo efetivo total, que também acaba vindo como um juros total da operação. Tá? Nesse primeiro momento, em uma ação de superendividamento, considere os juros incidentes sem seu custo efetivo total. Porque o custo efetivo total, nesse contexto do superendividamento, ele é questionável, porque o Código de Defesa do Consumidor, quando ele incorporou a lei do superendividamento, ele veio autorizar a apresentação de um plano de pagamento com as dívidas amortizadas. Esse é o ponto-chave, você conseguir reduzir o valor da sua dívida, certo? Isso da forma legal, sem questionar cláusulas de contrato, certo? E sem questionar propriamente os juros. Na ação de superendividamento não se discute os juros dos contratos, mas você vai ter que inserir, tá, os juros mensal, o prazo de pagamento em número, o valor da parcela. Essa planilha ela consegue fazer um cálculo automático. Por exemplo, se você por exemplo, adquiriu uma dívida de 46 mil, por exemplo, e passa ela em 96 vezes, ele já consegue fazer uma mensuração de cálculo, tá, de quanto que seria o valor da parcela. Muitas vezes bate a conta, você vai ver que de fato no contrato aquela parcela está batendo certinho. Se porventura aparece diferente, pode ser porque os juros devem ser os juros do custo efetivo total, e aí com certeza vai acabar batendo também o valor da parcela. Se não bater, é necessário apresentar para o advogado para que seja analisado corretamente se existe alguma forma de cobrança indevida no seu contrato, certo? Então ele vai calcular aqui o valor total da dívida, baseado nas informações do seu contrato. Você precisa incluir a data da primeira parcela do pagamento da dívida. Se for cartão de crédito, como eu falei, a data do vencimento da fatura do cartão. Mas, se for empréstimo, todo empréstimo consta lá a data da primeira parcela. Você vai ter que informar quantas parcelas faltam. Daqui, a família consegue até calcular qual seria, por exemplo, a última parcela que você pagou. Se de 96 parcelas, exemplo aqui, de 96 parcelas, você pagou 84 parcelas, ou desculpe, de 96 parcelas ainda faltam 84 parcelas, o sistema, a planilha já calcula quantas você pagou, quantas o valor de ele vai validar as parcelas restantes e também já vai te dizer qual foi o vencimento da última parcela paga, né? Então, tecnicamente, daqui é o que dá suporte aos cálculos de um diagnóstico e também vai dar respaldo em um plano de pagamento. Então, ele vai validar o valor das parcelas restantes, vai te dar o saldo devedor total. Você vai verificar que existe a coluna PMT, o saldo devedor amortizado. Aqui, o PMT seria o valor da parcela, tá, excluído os juros. Então, daqui você consegue, muitas vezes, se surpreender, por exemplo. Nesse exemplo aqui, o valor da parcela de 951,52, uma dívida total de 91.345,63, o valor da parcela sem juros seria de 479,29.
uma boa parte é representada de juros, certo? E então, com isso, aqui, esse PMT, ele é interessante para você considerar caso seja necessário entrar com uma ação revisional de um contrato, certo? Que é o momento que você vem a questionar para um juiz alguma abusividade que deve estar ocorrendo, alguma cobrança de juros excessiva. Aí sim, daqui você consegue já mensurar o quanto seria o valor real da parcela em um contexto de revisional. Mas, para o plano de pagamento e superindividuamento, se considera o saldo devedor amortizado. Então, a exemplo daqui, a gente tem claramente uma situação de que o saldo devedor amortizado é muito menor do que o valor da dívida. É muito comum que uma dívida amortizada, que é quando se exclui aqueles juros futuros, ela seja muito menor do que o banco está querendo. Ou o credor está informando que você ainda deve, né? E nesse exemplo aqui, nós temos uma conclusão, depois que foi preenchidas as informações, e um diagnóstico de endividamento. Que diagnóstico a gente obteve daqui? A soma das parcelas atuais, somando cada uma, 13.565,07 centavos, compromete 239,68% da renda total. Aqui é um tipo de situação quando a pessoa ela tem cartão de crédito vencido, por exemplo, e muito embora ela não venha mensal, ela obriga a ser feito o pagamento à vista. Se fosse num outro contexto somente de prestações sem cartão de crédito vencido, com valores que já literalmente esmagam a pessoa, né? A gente conseguiria, por exemplo, visualizar uma situação que você poderia entender qual o percentual da renda está sendo comprometido. Vou fazer um exemplo aqui para a gente conseguir fazer uma análise. Tá? Eu vou substituir esse cartão de crédito, certo? Eu vou colocar como se fosse um empréstimo, um outro empréstimo, tá? E vou colocar outra numeração de contrato, data pode ser até parecida, os juros exorbitantes de 20,99% eu vou diminuir para 10,49, por exemplo, é parcelado em 48 vezes, aqui está mais real, né? Então aqui a gente já consegue, pronto, uma coisa mais real, né? A gente consegue ver uma situação que a pessoa estaria com um total de parcela de 2.649,32 aqui no casal, que ganha 5.659,72, paga 2.649,32 só de dívidas e compromete 46,81% da renda mensal. Tá? Claramente esse casal ele está endividado, certo? O mínimo existencial, do 70%, bem dizer, seria de 3.691,80. Quer dizer que no mínimo que você poderia, é isso. Isso aqui pode ser modificado? Pode. Pode ser modificado a depender da situação. Por exemplo, se você tem despesas médicas, elas acabam ultrapassando o, o mínimo existencial de 70%, pode vir a ser até maior, tá? 75%, já vi de 80%. Também aponta o limite de renda mensal disponível. Isso aqui é o quê? O quanto que de fato deveria estar sendo pago de dívida mensal. Então, na situação de superendividamento, o casal paga 2.649,32, mas o limite de renda disponível no conceito legal seria de 1.697,92. Aqui você pode modificar alguns percentuais, tá? 25, 30, 35, 40, que seria o limite de renda mensal disponível em percentual. Onde que você consegue verificar que isso aqui é aplicável? Dependendo do estado, existem legislações que definem, naquele estado especificamente, o mínimo existencial é de 40%. Muitos estados acolhem os 30%, outros 35% e outros 25%. Isso porque a Constituição, do conceito de mínimo existencial, não tem um parâmetro sólido.
para não dizer que não houve um decreto que definiu esse mínimo existencial de uma maneira expressiva, totalmente desconexa com a realidade, que seria o conceito dos R$ 600 de mínimo existencial, o Decreto-Lei 11.150, e ele se consideraria uma pessoa ganhando salário mínimo, e se não tiver R$ 600 disponível, ele estaria superendividado. Mas, no contexto de uma pessoa que tem uma renda maior, um funcionário público, um professor, um médico, R$ 600 é um valor insignificante e totalmente desconexo da realidade, da necessidade da pessoa. Então, o mínimo existencial, advogados lutam para o reconhecimento das necessidades previstas na Constituição Federal. Em percentuais, são esses que você pode considerar para fins de busca do direito da repactuação da dívida. Então, nesse exemplo, eu coloquei 30%, que demonstra que a soma das parcelas atuais de 2.486,70 seria parcelada de que forma? O plano de superendividamento, o plano de pagamento previsto na lei do superendividamento, ele autoriza o parcelamento em até 5 anos, ou seja, 60 parcelas. Também permite a inclusão de uma carência de 180 dias para começar a pagar. Nesse exemplo, parcelada a dívida da pessoa, a dívida amortizada, não a dívida do total do saldo devedor que os bancos cobram, que os credores cobram. Lembrando, o saldo devedor amortizado ele exclui os juros daquelas prestações que se querem ter. O credor, dificilmente ele quer abrir mão daqueles juros, porque ele fez um empréstimo parcelado. Mas todo consumidor tem o direito de quitar antecipadamente. Seria um contexto como se houvesse uma quitação antecipada. Se exclui os juros, enxuga a conta para poder incluir no plano. Então, o total devedor desse exemplo seria de R$ 104.691,99, mas o total amortizado da dívida é de R$ 60.572,70. Neste caso, o plano de pagamento, muito provavelmente ele seria homologado porque ele atende os critérios previstos no procedimento. Ele explorou as 60 parcelas previstas na lei, os 5 anos, e com isso se encontrou um valor fixo de parcela para pagar judicialmente de R$ 1.009,54. Sem deságio, ou seja, não há sobras ao final. No final dos 5 anos, o plano estará quitado. Quando você consegue preencher essa planilha e ter esse resultado, você consegue dar subsídios para a elaboração de um plano de pagamento sólido, onde é apresentado o desenvolvimento dos reflexos dessas parcelas que você vai pagar. Quando o plano de pagamento ele precisa atender os critérios técnicos que é exigido por lei para se apresentar uma proposta de pagamento em juízo. E essa planilha de diagnóstico ela é essencial, é uma chave mestra para você conseguir demonstrar para o advogado e dar condições de se desenvolver um plano de pagamento para uma ação de superendividamento. Se houver alguma dúvida, entre em contato conosco, estamos à disposição para orientar vocês da melhor forma. E conte conosco, acompanhe nosso canal, acompanhe nossos vídeos, siga nossas redes sociais. A gente tem compartilhado um conteúdo muito interessante e atinge muitas pessoas. O superendividamento ele veio com uma mazela da sociedade em razão do crédito irresponsável, conforme se vê muito nas decisões judiciais. Os bancos, credores, fazem empréstimos sem sequer se preocupar se a pessoa ela tem condições de pagar as dívidas.
Você precisa entender como que está a sua situação para você conseguir avançar pela lei do superendividamento. Gente, então um abraço a todos e até a próxima. Um abraço.